En el Paraguay, las leyes vigentes eran las leyes de 7 partidas, que son leyes españolas del siglo XIII, que permitían la confiscación de bienes, el destierro y también la pena de muerte por razones políticas. La tortura era una práctica habitual en el sistema judicial. Não havia imprensa, havia uma gazeta oficial, mais nada. Havia o estrito controle das pessoas que entravam do exterior, o único ponto de entrada num país que era uma floresta, o território desconhecido. Os únicos pontos de entrada possíveis eram controlados pelo exército, ou pela polícia, e Assunção era controlada. E Solano Lopes era efetivamente o Estado. O desejo pessoal dele era o desejo do Estado. Estado e pessoa física se misturavam, inclusive, quanto ao uso de propriedades, bens, arrecadação. Uma das primeiras cláusulas da Constituição Paraguaia, editada pelo ditador França, já em 1811, era o seguinte, dizia: todo paraguaio é obrigado a ter uma espingarda e um cavalo, para ser chamado quando houver necessidade de guerra. Antes da guerra, meses antes da guerra, Solano Lopes tinha convocado todos os homens em idade militar. Então, o Paraguai tinha um exército em torno de 60, 70 mil homens. O comércio externo estava em ascensão, você estava importando, por exemplo, ferrovias começavam a ser instaladas, né? E isso aumentou o movimento de arrecadação de impostos também. Então, a situação pré-guerra era uma situação de desenvolvimento e, apesar da luta política interna do Partido Liberal, era também de uma estabilidade política. Não havia uma crise de Estado ou da monarquia visível. Com o fim de uma outra guerra, que muitas vezes esquecemos, que chamamos de Guerra do Prata ou Guerra contra Oribe e Rosas, desde o fim dessa guerra, o Brasil impõe ao Uruguai um tratado que é um tratado acachapante para a soberania uruguaia. É um tratado que permitia ao Brasil entrar em território uruguaio para procurar escravos foragidos, e se não isso, o Uruguai tinha a obrigação de devolver ao Brasil os escravos foragidos. É um tratado no qual as fronteiras são resolvidas favoravelmente ao Brasil, portanto, em detrimento do Uruguai. É um tratado no qual se prevê a possibilidade de intervenção militar brasileira em assuntos internos uruguaios. Por que isso interessa ao Brasil? Interessa ao Brasil porque, outra vez, e essa é uma característica da América do Sul hispânica, né? O Uruguai, desde a sua independência também, está num cenário constante de guerra civil entre dois partidos, o Partido Blanco e o Partido Colorado. Já em 1860, vem ao poder no Uruguai Bernardo Berro, um líder do Partido Nacional, o Partido Blanco, e a primeira coisa que o Berro faz é rasgar esse tratado pós-Guerra do Prata, o Tratado de 1851. Solano Lopes viu, né, nesse contexto uma oportunidade de conseguir um governo aliado na região que tinha um porto marítimo que seria garantido para o comércio exterior do Paraguai. Então, Solano Lopes vai apoiar politicamente o governo de Montevidéu e aí apresenta ao Brasil, ao Império do Brasil, quando o Brasil começa a pressionar o Uruguai, o governo Blanco, ele ia ameaçar com uma intervenção militar. O Solano Lopes disse que se houver uma intervenção militar no Uruguai, isso será considerado uma ameaça à segurança do Paraguai. Em outubro de 64, o Brasil desloca tropas para o Uruguai, forçando, portanto, uma derrubada da presidência do Partido Blanco. Não era mais Berro, mas agora era Aguirre. Ele cai, portanto, e o Partido Colorado volta ao poder por força das tropas brasileiras. A partir desse momento, conforme o ultimato de Solano Lopes, a gente poderia ver nesse momento o começo do conflito. Porque, afinal de contas, era o que tinha dito Solano Lopes. Se houvesse interferência militar brasileira no Uruguai contra os blancos, haveria guerra. Él había lanzado una advertencia al Brasil: no intervenir en Uruguay o el Paraguay declara la guerra a Brasil. Brasil no escuchó la advertencia, ultimátum de Solano López, entonces Solano López intervino y declaró la guerra a Brasil, invadió Mato Grosso, que no era el centro de las operaciones.
E a partir desse momento há o episódio que é tido como o episódio, né, que deflagra a guerra, que é a apreensão do navio que trazia a bordo o presidente da província do Mato Grosso. E sem capacidade de resistência inicial por parte do Brasil. Não havia rota terrestre consolidada para o Mato Grosso. Então a única forma de ter acesso ao Mato Grosso é via a bacia hidrográfica do Prata, ou seja, né, o Rio da Prata, o Rio Uruguai, o Rio Paraná. Você tem um flanco aberto, como era a província do Mato Grosso, é um problema imenso, justamente para se consolidar a soberania. Portanto, todo o interesse brasileiro na Bacia do Prata é um interesse que gira em torno à livre navegação dos rios platinos. E é aí que os choques começam a se dar. O primeiro ponto foi tomar Mato Grosso. E a partir daí, né, haveria uma caminhada das tropas paraguaias em direção ao Rio Grande do Sul, com o objetivo último de chegar ao Uruguai para derrubar os colorados e voltar a botar os blancos no poder. E é nesse momento que o Solano Lopes, né, comete o seu erro estratégico mais grave, que ele faz isso passando pela Argentina. É a partir desse momento, que já estava claro antes, mas é a partir desse momento que a aliança formal se dá com o Brasil e com os colorados uruguaios, evidentemente. É o 1º de maio de 1865, no dia em que se assina o Tratado da Tríplice Aliança. Quando estoura a guerra, o Paraguai conta com 60 mil homens. O Brasil conta com 18 mil homens e a Argentina com um pouco menos do que isso. Ou seja, a superioridade numérica é paraguaia. O Brasil tem 1/3 apenas das tropas paraguaias quando estoura a guerra. O Brasil não tinha um exército e precisava de voluntários. Então, num primeiro momento, quando se teve notícia disso, e foi criada o Corpo dos Voluntários da Pátria, por ato do governo, os quartéis do país encheram-se de homens querendo ir para a guerra. Então, por exemplo, em Salvador, a população, os homens tiveram que ser dispensados porque não tinha quartel para todo mundo. São pernambucanos, são baianos, maranhenses e gaúchos que lutam lado a lado, isso inclusive causando tensões regionais. Os gaúchos falando que os baianos não sabiam montar a cavalo, os baianos comemorando 2 de julho nos campos de batalha, improvisando moendas para moer cana, por exemplo, e tomar um caldo de cana, isso em pleno Paraguai. Numa guerra, o comandante de um batalhão, de um regimento, recebe uma ordem. Essa ordem ela é dada a partir de certos pré-requisitos. Quando ele chega no local de operações, no teatro de operações, e ele vê que os pré-requisitos mudaram, que o contexto mudou, ele tem que se adaptar a esses novos contextos. Mas no exército de um ditador, não. Porque se ele não cumprir a ordem do ditador, ele vai ser considerado um traidor. Se aquilo não der certo, vai ser culpa dele. Então, ele não ousa dizer não e não ousa não cumprir a ordem do ditador. No caso paraguaio, em Riachuelo, e não só em Riachuelo, aconteceu isso. O comandante da esquadrilha paraguaia era o comandante Mesa. Ele tinha ordens de sair de Humaitá, descer com uma esquadrilha de noite e chegar. Riachuelo é um pequeno riacho que deságua no Rio Paraná. Chegar na foz do Riachuelo, onde estava a esquadra imperial fundeada, abaixo de correntes, e atacar a esquadra imperial quando o sol estivesse saindo. Só que na descida, um dos navios da esquadrilha paraguaia quebrou a hélice. Aí o sol já tinha aparecido, quer dizer, a tripulação dos navios brasileiros já estava começando a acordar. Qual seria a lógica desse comandante? O ataque podia ser no dia seguinte, só que a ordem de Solano Lopes era atacar naquele dia. Aí ele vai para o ataque. Ele acaba perdendo o combate e é destruída a esquadrilha paraguaia. Nesse instante, que é junho de 1865, o Paraguai fica cercado, fica um país isolado do resto do mundo, porque não tem acesso à Europa pelo rio. Ali, naquele momento, o Paraguai deixou de ter acesso a armamento e deixou de ter comércio exterior.
o primeiro conflito em que são tropas nacionais que participam. Isso, portanto, significou um certo entusiasmo, pelo menos inicial, com o conflito, porque de fato se esperava que o conflito seria rápido. Era o Mitre, na verdade, que dizia, em uma semana nos quartéis, em um mês no Paraguai, em 3 meses derrotado Solano Lopes. Foi muito mais do que isso, a guerra durou muito mais do que isso. La presencia de soldados extranjeros en el Paraguay provocó una reacción nacionalista. Pelearon con mayor interés, con mayor brío cuando se trató de defender el territorio. Una guerra en que se moviliza a toda la población, hasta los niños, hasta las mujeres. O plano militar qual é? É ocupar Assunção. Uma ação em que a Marinha sobe pelo rio e o exército aliado vai por terra, próximo ao rio, até chegar a Assunção. O Humaitá é um centro defensivo. Em torno dele tem trincheiras que vão sendo ampliadas durante a guerra. Os aliados vão acampar durante 2 anos num território seco que deve ter mais ou menos 10 km². Então você tem 40 mil homens, aí vai ter problema de doenças, problemas higiênicos, a água é poluída por cadáveres que são enterrados, porque era um areal aqui. Então Solano Lopes, para tentar reverter a invasão aliada, ordena o ataque surpresa ao exército aliado. São 3 colunas, uma vinha pelo lado esquerdo, uma pelo centro, outra pelo flanco direito. E empurraria os aliados de volta para o rio. E é coordenada as 3 colunas, só que uma coluna atrasa. Aí o Osório, que até então era uma figura relativamente desconhecida, então passa a ser o general mais popular da guerra, sobe no cavalo dele, consegue organizar as tropas, marcha sobre os paraguaios e consegue reverter. Então tem uma matança dos melhores soldados do exército paraguaio aí, talvez tenham se perdido 10 a 12 mil homens nesse combate. Teve que fazer pilhas de cadáveres porque não havia nem como enterrar tantos cadáveres. Então aí foi quebrada vamos dizer assim, as pernas do exército paraguaio, que mantém uma capacidade ofensiva muito limitada. Agora a capacidade passa a ser uma capacidade defensiva. O Tratado da Tríplice Aliança, existiam 4 protocolos secretos. Esses 4 protocolos ficaram sem ser divulgados. São os protocolos que afirmam que o Paraguai não podia se render, que só se aceitaria a rendição do Paraguai sem condições, incondicionalmente. Então, era impossível para um governo, como era o governo do Solano Lopes, se render incondicionalmente. Daí que resistiu até o final. O Brasil não tem conhecimento do território paraguaio. Nenhum, em termos topográficos. Em Curupaiti havia uma espécie de barranco, um terreno muito pantanoso, muito úmido, de difícil mobilidade das tropas, portanto, e deu-se um cenário no qual as tropas paraguaias ficaram acima do barranco e as tropas aliadas abaixo, portanto. Isso significava que a capacidade de impacto do Paraguai era muito maior do que a aliada. Por isso, houve efetivamente, em que pese uma superioridade numérica aliada, houve essa derrota para os aliados. Foi a única e grande derrota aliada na guerra, custou mais ou menos, provavelmente, 10 mil mortos aliados, sendo meio a meio 5 mil brasileiros e 5 mil argentinos. Isso significava que a coisa descamba completamente. O recrutamento cai imensamente. Por quê? Porque a guerra está demorando mais do que se previa, porque há casos de cólera constantes, porque as notícias de dificuldades nos campos de batalha chegam ao Rio de Janeiro. São pessoas que não têm nenhuma indumentária apropriada, não suportam o frio do minuano, que é aquele vento gélido, que varre as coxilhas gaúchas, que retiram os seus sapatos para andar nos charcos, porque eles sabem que uma vez sem aquelas botas, aqueles sapatos, eles não teriam reposição. Então, mal vestidos, as tendas não eram preparadas para aguentar nem o rigor do vento, nem o rigor da chuva. Então, haviam
goteiras nas tendas que estavam armadas para os nossos soldados. O abastecimento de comida vai ser extraordinariamente vagaroso. As tropas passam fome muitas vezes, comendo apenas frutas silvestres ou então o gado que conseguia matar. Esses voluntários da pátria eram caçados nas ruas, né? Porque essa gente vinha agrilhoada, muitas vezes vinha sob correntes para servir no exército. Era costume nas cidades dar uma grande festa popular. A hora que a festa estava no auge, tal, distribuindo bebidas, cercavam a praça da festa, capturavam os homens e eles iam ser voluntários da pátria. É a partir desse momento, não por acaso, que o governo imperial percebe isso, por pressão de Pedro II, em boa medida, percebe-se a necessidade de reorganizar as tropas. Não está dando certo. As tropas não estão avançando com a velocidade necessária e estão claudicando em campanha, estão sofrendo derrotas, né, como aquela na Batalha de Curupaiti, no conflito. Então era preciso encontrar alguém que tivesse a capacidade, a experiência militar para reordenar, para reorganizar as forças brasileiras. O Caxias era um grande militar, ele impôs disciplina no exército, ele criou um corpo de comando eficiente. É um momento em que o Caxias insiste para trazer novas tecnologias bélicas para os frentes de batalha. A partir desse momento se usam balões, por exemplo, durante o conflito. Isso tudo com a chegada de Caxias. Caxias promove essa reorganização das tropas e os resultados não se deram imediatamente, mas eles começam a aparecer, a tal ponto em que a fortaleza de Humaitá é superada. Agora, a partir desse momento, não é que não existe possibilidade de vitória de Solano Lopes, é praticamente certa a derrota. E, no entanto, ele vai manter a resistência, vai continuar a guerra. No final de 68, né, com as batalhas da Dezembrada, o Caxias toma Assunção. Assunção está esvaziada por ordem do Solano Lopes, está vaziazinha. Então não existe nenhum combate para ocupar Assunção. Chega a tropa argentina e brasileira. O comandante argentino dá ordens de ninguém entrar em Assunção. E a tropa brasileira entra e saqueia a cidade. E o Caxias escreve ao imperador que a guerra está terminada. Aí o Caxias se demite do exército. E se demite do exército por uma questão digna. Ele não quer ser o coveiro do Paraguai. E escreve uma carta ao imperador dizendo que, imperador, para vencer esse povo teremos que matar o último paraguaio no ventre da sua mãe. E o imperador insiste, não, a guerra só acaba quando Solano Lopes for efetivamente capturado. A captura de Assunção não é suficiente. No fim do conflito, as tropas paraguaias estão completamente exauridas, a tal ponto que o Solano Lopes se vê forçado a recrutar crianças, né? Colocando crianças de 12, inclusive menos do que isso, lutando nos frentes de combate contra soldados brasileiros, sobretudo, naquele momento, no final do conflito. Campo Grande é porque é um campo plano, uma pequena elevação, um bosque. Então, o exército comandado pelo general Cabageiro está nesse bosque com alguns canhões e o exército imperial está aqui do outro lado, a uns 3 quilômetros de distância. E aí é dada a ordem de ataque. A ordem de ataque é a cavalaria. Uma carga de cavalaria é um negócio impressionante. Vem dezenas, centenas de cavalos, o cavaleiro estando a 1,5 metro, 2 de altura. E é um atrás do outro. Se um cavaleiro caiu de trás, atropela ele e mata. Crianças paraguaias de 12 anos que haviam sido amputadas de um braço, isso antes de entrar no conflito, e estavam lutando com uma espada no braço que lhe restava, né? Coisas do gênero. E crianças, justamente, de 12 anos. E aí é o seguinte, são 4 anos de guerra nesse momento. E parte desses homens está na guerra desde o começo. A racionalidade,
o pensar o que fazer, também não há mais espaço. Na hora do corpo a corpo que se percebia que eram crianças lutando. É verdade que não houve congelamento do conflito nesse momento. Não houve retraimento das tropas brasileiras. Combateram até vencer a determinada batalha. E foram queimados vivos todos os feridos. A maior parte dos feridos eram paraguaios. Inclusive, no Paraguai, esse dia é o Dia da Criança. E é uma caçada a Solano Lopes, num país que você não tem mapas, que é uma floresta, você sabe apenas que ele fugiu, para onde ele fugiu. Então, por exclusão, vai se chegar que ele fugiu para o noroeste. Mas onde no noroeste? Então, vai ser uma caçada que vai demorar mais um ano, e ele vai ser alcançado em 1º de março de 1870. E, contra as ordens do imperador, ele é morto. As consequências da guerra foram traumáticas para o Paraguai, que 75% da população masculina maior de 20 anos morreu. Bueno, quedó absolutamente destruido. Quedó sin agricultura, sin ganadería. Había que importar arroz y feijão de la Argentina. Y todo lo demás, había una miseria pavorosa. Destrucción, retroceso. Essa não rendição paraguaia é um fator também de crueldade no conflito, da mesma forma que a persistência de Pedro II em somente declarar vencida a guerra com a captura ou a morte do Solano Lopes. Uma guerra de miseráveis contra miseráveis, né? Um exército em andrajos de ambas as partes, malnutrido de ambas as partes, sem um armamento adequado de ambas as partes. E não é à toa, portanto, que nós vamos ter a abolição, porque o soldado branco ou pardo que lutou ao lado do soldado negro agora sabe que são irmãos em arma. Então, o exército não vai mais perseguir escravos fugidos, o Caxias diz isso de cara. Desde o final da guerra, a caserna está se politizando. A caserna, no baixo oficialato, começa a aventar algumas ideias republicanas. É o que acontece algum tempo depois, em 1889, com o nosso 15 de novembro, a Proclamação da República, que é um golpe militar. É um golpe civil-militar, porque há participação civil também, mas é um golpe que parte também e, sobretudo, da caserna. É um golpe militar. Nossa república começa com um golpe. E termina com um golpe também, pelo menos a Primeira República.